Olá, amados. Vamos continuar o nosso estudo sobre Gênesis e eu quero convidá-los para que possamos juntos ler e tentar compreender algumas das coisas que Deus quer deixar com a gente. Meus amados, é uma alegria muito grande, sabe? Poder fazer esses vídeos, poder compartilhar essas coisas que Deus também tem falado ao meu coração. Eu leio a palavra, eu leio algumas versões da palavra, eu leio comentários bíblicos para poder trazer para vocês algo daquilo que seria talvez o mais contextualizado possível, porque a gente sabe que de uma certa maneira nós temos que entrar também na mente daquele que escreveu o livro na época em que foi escrito, e vocês sabem que isso é uma coisa bastante difícil, até porque esse livro foi escrito há milhares e pelo menos 3.500 anos atrás. Então, os livros do Pentateuco. Então, nós temos aí uma busca por tentar entender aquilo que Deus deixou para nós. Mas Ele nos dá o seu Santo Espírito. E é maravilhoso porque quando a gente ora, pede, Deus vem e derrama da sua presença e Ele nos faz compreender tudo aquilo que nós precisamos saber. Essa tem sido a minha oração, e eu creio assim, deve ser a sua oração também, de clamar e pedir para que sempre a presença do Espírito Santo esteja guiando, conduzindo a sua vida, esse momento em especial, para que realmente ele seja um momento significativo na sua vida. Amém? Então vamos fazer isso, vamos clamar e pedir a presença do Espírito do Senhor aqui, nesse lugar. Convido você a fechar os olhos, se assim você puder, e vamos falar. Pai, é uma alegria muito grande, Senhor, a gente poder ler a Tua Palavra. Mas a alegria maior ainda, Senhor, é quando o Teu Espírito Santo vem e nos faz entender a Tua mensagem, a Tua Palavra. A Bíblia nos deixa muito claro que Jesus Cristo é a Palavra, Ele é a Palavra. Então o que nós precisamos fazer? Entender a Palavra, entender Jesus. E é o que nós desejamos, meu Deus, é o que nós mais precisamos, Pai. É o que a alma de cada ser humano precisa, mesmo que muitos não tenham noção e não façam ideia dessa necessidade. Então, meu Pai, eu clamo e peço, envia a Tua presença poderosa para que o nome do Senhor Jesus seja honrado e glorificado nesse momento. Abençoe esse momento, repreendo todo o mal, todo ataque do mundo das trevas, toda a intenção perversa do maligno de atrapalhar os retos caminhos do Senhor. Eu declaro assim a vitória de Cristo sobre cada vida que está ouvindo esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, amados, vamos lá então. Gênesis capítulo do número 10, nós vamos ler do versículo 21 em diante, porque nós tínhamos falado até então, os descendentes de Noé, que seriam o primeiro Jafé, e a segunda linhagem de Cam, e agora nós vamos falar da linhagem de Sem, que é a linhagem que mais nos interessa, porque os próprios filhos de Israel procedem desta linhagem, tá bom? Versículo 21, capítulo 10 de Gênesis. Vamos lá então. Sem, irmão mais velho de Jafé, também teve filhos. Sem foi o antepassado de todos os descendentes de Eber, Eber com H ou sem H, dependendo da tradução. Versículo 22. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, Ul, Geter e Mas. Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Eber. Eber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joctã. Joctã foi o antepassado de Almodã, ou melhor, Almodã, vírgula, Salef, Hazermavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Caramba, cada nome, né, gente? Todos eles foram descendentes de Joctã. O território que ocupavam se estendia desde Messá até Sefar, nas montanhas ao leste. E no versículo 31, estes foram os descendentes de Sem, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. E o versículo 32 que diz: esses clãs foram os clãs descendentes dos filhos de Noé, de acordo com as suas linhagens, se referindo agora às 3 linhagens, E todas as nações da terra vieram desses clãs depois do dilúvio.
Então, assim, apenas algumas considerações para a gente fazer sobre esse texto aqui. Os filhos de Eber ali compreendiam diferentes linhagens dos filhos de Sem. E o nome Eber tem sido associado à palavra hebreu, porque os israelitas passaram a ser conhecidos como os hebreus pelos outros povos. Foram os que conheciam, tinham o conhecimento do Deus verdadeiro, ou seja, os israelitas. Então, e aí no versículo 22 fala de Arã. Arã vem dar origem ao povo aramaico, ou, traduzindo literalmente, sítio. É a tradução literal. Bom, talvez tenha alguma explicação, mas eu não encontrei. E esse Arã, então, ele formou um grupo à volta, inclusive que chegava até na região de Damasco. E eles destacam-se na história do povo de Israel, porque, inclusive, a língua aramaica vai se tornar a língua comercial e a língua diplomática dos povos da época. Ou seja, gradualmente, inclusive, o aramaico vai deslocar o hebraico, até que nos tempos de Nosso Senhor Jesus, o aramaico, gente, era a língua usada na conversa e na escrita. Não era o grego não, como muitos achavam, era o aramaico, tá bom? E aí depois fala também de Peleg, nos dias de Peleg se repartiu a terra, está lá no versículo 25, e com Peleg a gente pode dizer assim que houve uma divisão grande, provavelmente entre as famílias de Abraão e a linhagem dos semitas, tá certo? Aí dos filhos de Peleg nós temos o Joctã, que vai gerar os joctanitas, tá certo? Que provavelmente eles vão em direção à Arábia e vão ocupar aquela região lá, serão os ancestrais dos árabes. E é então muito provável que essa divisão da qual fala do versículo 25, seja aquela divisão que ocorre provavelmente ali com a edificação da cidade e da torre de Babel. Tá? Então são conjecturas, não há assim uma certeza, mas os teólogos comentam a esse respeito. E aí lá no versículo 28 nós temos Sabá. Sabá é um povo rico, mencionado muitas e muitas vezes no Velho Testamento, e a principal ocupação do povo de Sabá era a extração de ouro. E não apenas isso, mais tarde eles também passam a exportar pedras preciosas, perfumes, ou seja, é um povo bastante rico. Eles vão originar, Sabá vai originar os sabeus, e a gente pode dizer assim que, para os estudiosos da Bíblia, a rainha de Sabá foi talvez a mais famosa de todos dessa linhagem do povo de Sabá. E aí no versículo 29 nós temos Ofir. Ofir é um lugar que era característico porque lá tinha ouro fino, ouro assim da mais alta qualidade. Até tem uma música que está tocando aí já há um tempinho, claro, falando do ouro de Ofir. E a Bíblia nos conta, o Velho Testamento, Salomão envia homens sob a direção de Irão para extrair esse ouro de Ofir e transportá-lo para a Palestina. Além de ouro também, eles tinham pedras preciosas, outros metais, pedras preciosas numa quantidade enorme, tá certo? E logo, então, o reino de Salomão rivaliza com todas as outras terras em riqueza, porque era uma região pertencente ao povo, ao rei Salomão. E Ofir provavelmente era um porto marítimo que ficava no litoral da Arábia, que ficava na saída do rio chamado Indus, na foz do rio Indus, tá certo? E grande parte do ouro que Salomão usa no templo veio de Ofir. Pois bem, esse era o final do capítulo de número 10. Agora nós vamos ler o capítulo de número 11, mas nós vamos ler só alguns versículos, porque no capítulo 11 nós temos uma passagem muito interessante que é a Torre de Babel, tá certo? Então, convido vocês, vamos abrir juntos capítulo 11, os versos 1 até o versículo de número 9. Muito bem, então, Gênesis capítulo 11, versículo 1. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa.
Depois disseram, venham e vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Isso é claro que é uma figura de linguagem, né? O Senhor não precisa descer, ele pode ver de todos os lugares. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Dá uma olhadinha em alguns aspectos dessa passagem aqui. A Bíblia diz, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem. Gênesis descreve Noé, os seus filhos saindo da arca, e aí eles obviamente falavam só uma língua. Literalmente, o hebraico diz assim, um lábio e uma palavra. E quando os descendentes de Noé se multiplicaram, naturalmente eles continuaram falando a mesma língua. Viveram lá na região do Vale do Eufrates e nas redondezas do mesmo. Era um lugar que comumente é chamado de o berço de toda a civilização. Não é à toa, afinal de contas, que a Bíblia tem razão, né, na parte arqueológica também. E aí fala de uma região chamada Sinear. Sinear, os hebreus usavam esse nome Sinear, que era uma região ao norte da Mesopotâmia. Na planície, era uma planície que ficava perto dos rios Tigre e Eufrates, entre o Tigre e o Eufrates, para designar mais tarde toda a região da Mesopotâmia, tá certo? Nômades, né? Vagueavam ao longo de todas as montanhas do Ararat, ou né? Que ficava a noroeste dessa região Sinear, e essas eram bem regadas, essas planícies da Babilônia, muito diferente do que é nos tempos de hoje. A Bíblia nos deixa assim entender com muita clareza que era uma região próspera, rica, não era uma região tão desértica como é nos tempos de hoje, tá certo? E aí então, no versículo 2 fala, né, literalmente no hebraico, né, leste ali, que significa Mikedem, tá bom? Aí, esse povo, todo mundo reunido ali, pensou, vinde, vamos edificar para nós uma cidade e uma torre, e vamos tornar célebre o nosso nome, versículos 3 e 4. Quando os descendentes de Noé foram lá para o leste, e eles encontraram um local e acharam que poderiam se estabelecer de uma maneira definitiva. E aí eles pensaram, vamos construir uma torre muito alta, uma torre, né, que feria a abóboda acima deles. E essa grandiosa estrutura iria conceder o que para eles? Iria conceder a vantagem deles se colocarem em uma posição de importância perante todos os outros homens e até mesmo perante Deus. Lá no versículo 3 fala dos tijolos, queimemo-los, ou seja, os tijolos eles eram usados literalmente secados ao sol naquela época, mas em um lugar que ainda existe hoje, Birs Nimrud, nós podemos ainda encontrar tijolos queimados dessa época de então. Ou seja, isso não apenas mostra que esse povo aqui, ele tinha uma avançadíssima, vamos assim dizer, uma avançada tecnologia, eles já sabiam queimar os tijolos em fornos, e também que eles haviam chegado em um nível de edificação muito grande, tá certo? Isso serve, inclusive, para o achado desses tijolos mostra que isso era perfeitamente plausível de ter acontecido. Ou seja, assevera, né, a narrativa de que ela é verdadeira. Eles falam também do betume, versículo 3. Aqui mencionado, é a mesma coisa que asfalto. O propósito desse empreendimento, gente, tinha duas coisas muito distintas, vamos dizer assim, distintas, mas que se misturaram. Primeiro, eles queriam assegurar a força que vem da unidade. E essa é uma das coisas que, inclusive, o Senhor ele comenta, né? Se eles se unirem desse jeito, daqui a pouco não vai ter mais nada que eles não possam fazer. Vamos lá e vamos dar um jeito nessa turma aí. De uma certa maneira, aquela torre, aquela construção seria o elo de união de todos eles se sentiriam poderosos, né? Maiores até do que Deus. Obviamente,
tão poderosos que não precisariam mais da ajuda de Deus. Ou seja, eles não iriam precisar mais de Deus para nada. E aí também, um outro propósito também era para que eles não fossem espalhados. Ou seja, eles queriam que o seu nome fosse conhecido. Tornemos célebre o nosso nome, diz uma outra tradição. Ou seja, né, o pecado da autossuficiência e do orgulho, ou seja, rebelião, predominavam, né, a mente e o pensamento dessa turma aí. Eles queriam se assegurar que não seriam esquecidos. E há também uma terceira consideração: é possível também que a própria torre tivesse uma significação religiosa, porque os estudiosos dizem que era um hábito muito comum naquela época eles fazerem construções e em cima das construções desenharem símbolos astrológicos, místicos, né? Símbolos do oculto, símbolos do oculto, porque no hebraico literalmente diz assim que dá a entender uma palavra cujo topo seria o céu, cujo topo seja o céu. Isso no hebraico literalmente dá para entender essa forma de tradução. Ou seja, eles queriam talvez, quem sabe, desenhar lá em cima o zodíaco e fazer obviamente algum tipo de culto para os seus deuses que eles tinham lá, ou outras entidades celestiais. Outro nome interessante aqui, né? Babel, Babilônia. No relato bíblico, normalmente a Babilônia representa o quê? Praticamente todas as páginas da Bíblia você vai encontrar isso, uma ideia de que o homem ele consegue fazer tudo sem Deus. Ou seja, ele é um ser que se agarra ao material, ele se agarra ao humanismo, né? Porque todas essas coisas, o materialismo e o humanismo, eles se contrapõem frontalmente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, né? E a gente pode perceber também que muitas cidades, né, no Velho Testamento experimentaram essa estrutura ímpia, né? Ou seja, uma das coisas que a gente percebe, e com isso eu quero assim encerrar esse momento, nós vamos continuar isso mais adiante, mas uma das coisas que a gente pode perceber é o seguinte: quando os homens desprezam a lei e a graça de Deus, né, quando eles se exaltam a si mesmos, o caminho da destruição e da catástrofe é inevitável. Meu amado, minha amada, como é que está a sua vida? O que você tem buscado, né, que talvez você nem se apercebeu, mas que você tem colocado no lugar de Deus? Converso muitas vezes com pessoas que leem horóscopo. Não, mas eu não dou muita importância para isso. Falamos agora do zodíaco, né? Não, mas eu só leio para ver o que tem. É claro que não lê só para ver o que tem. Aquilo, de certa maneira, influencia aquela pessoa. Outros procuram outras formas de ocultismo, ou tem algumas formas de superstições. É o elefante com a bunda virada, são algumas coisas que a pessoa tem na sua casa, é o Feng Shui, alguma coisa acontece, e isso que acontece, me refiro àquilo que se coloca no lugar do Senhor. Isso vai destruir a vida da pessoa que anda por esse caminho. Meu amado, se alguma coisa dessas faz parte da sua vida, e isso você tem colocado no lugar de Deus, mas eu só vejo. É claro que você não fica só olhando. Aquilo, de uma certa maneira, você usa para direcionar a sua vida. E aí está o erro e o pecado. Deus não aprova isso. Deus quer que você olhe para o Senhor e pergunte para Ele aquilo que você precisa fazer, a maneira como você precisa se portar, os lugares que você precisa ir e o que você não deve fazer. Tudo isso você precisa perguntar para o Senhor. Lembra que nós falamos no começo que o Espírito Santo, ele quer nos orientar na leitura da palavra, mas ele também nos quer orientar no dia a dia, a cada instante, a cada momento de nossa vida. Então, meu amado, é agora a hora de eu e você chegarmos perante o Senhor e dizermos: Pai, me ajuda, me perdoa. E de novo, corrija, me ajuda a corrigir os meus caminhos. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados e renove a sua aliança com o Senhor. Porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, antes, pelo contrário, Ele tem prazer em que o ímpio se converta de seus maus caminhos. E quando eu falo ímpio, eu falo da impiedade. Tem muito justo
que anda no caminho da impiedade. Justo que eu digo, tem muito cara que se diz cristão, que se diz crente, mas está no caminho da impiedade. Precisa se arrepender, porque senão não verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém? Convido você a fazermos uma oração. Pai querido, muito obrigado pela Tua Palavra e obrigado porque, através da Tua Palavra, a gente pode aprender que longe de Ti, ou andar por caminhos os quais Tu não aprovas, ou dos quais Tu não te agradas, é a pior escolha que nós podemos fazer. Meu Deus, em nome de Jesus, que cada vida que está ouvindo entenda e compreenda com clareza aquilo que o Espírito Santo quer nos falar, para que, ó Deus, possamos jogar fora todo o pecado, toda a iniquidade, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e glorificado em nossas vidas, na vida de cada um que está ouvindo esta palavra. Repreendo todo o mal e toda a operação de engano e declaro a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre cada vida que está ouvindo esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e fiquem na poderosa paz do nosso Senhor Jesus.